Uma pessoa está pedindo um comentário sobre espiritualidade e sexualidade. Esse termo sexualidade, ele diz respeito a uma etapa nossa. Porque a energia sexual, sendo elevada, ela vai se transformando. De forma que isto que a gente chama de sexualidade, quando se eleva, se transforma, isto se transforma numa criatividade superior. Então, a sexualidade é a criatividade aqui no plano físico. A sexualidade é para nós produzirmos ou construirmos outros seres. Então, a sexualidade é a energia criativa aqui no plano da reprodução. Se nós não temos reprodução para fazer, então a sexualidade não é usada aqui, porque não nos cabe ter filhos, aqueles que não têm que ter filhos. Então, neste caso, a sexualidade vai subindo, vai se elevando, vai se sublimando e o final é um grande poder de criação, mas nos planos internos, nos planos elevados. E lá não chama mais sexualidade. Como aqui não se coloca o nome, não, quando a gente vai reproduzir a espécie, não se usa o termo que se usa lá em cima, porque é uma questão de posição da vibração. Então, a sexualidade aqui é para a reprodução da espécie. Se não há espécie para reproduzir, isto sobe, isso se transforma, se transmuta, isto se sublima e o indivíduo vai ficando cada vez mais criador. Criador, porém, não de seres humanos, criador, eventualmente, de ideias, criador de arquétipos, criador de grandes energias de cura, enfim, é outro tipo de criação. É tudo a mesma energia, só que a partir de um certo nível já não se chama mais pedindo algum sexualidade. entendimento a respeito da energia sexual. Se além da procriação ela é ruim. Não. Energia sexual não é ruim. O que acontece é que a energia sexual é mal usada, ela é desperdiçada. A energia sexual, em geral, escoa, sem nenhum motivo real. A energia sexual é para a procriação. E quando ela não é aplicada na procriação, ela então sobe pela coluna e vem para a cabeça. Então ela não é negativa. A energia sexual é criativa. Agora, enquanto ela está da cintura para baixo, centralizada, ela é procriativa. Quando ela sobe, ela torna-se criativa, não só procriativa. Então, quando a energia não é usada na procriação, ela deve subir pela coluna, vir para a cabeça e se transforma em criatividade. E as pessoas podem perguntar, mas quem desperdiça energia sexual além da procriação, o que acontece? Ela poderia ser mais criativa. Não é criativa ou não é mais criativa porque a usa para outras razões. De forma que é isto que se diz. Agora, a pessoa está querendo também compreender a homossexualidade. Muitas pessoas que tiveram várias encarnações seguidas no mesmo sexo e de repente reencarnam no sexo oposto, se não conseguem se encontrar em um corpo um pouco estranho, porque está habituado por muitas encarnações no corpo do outro sexo, então ela pode ter esta tendência. Isto quando se trata de muitas encarnações seguidas. Mas nem todos têm essa tendência por causa disso. Há seres que têm mônadas muito fortes e quando trocam o indivíduo de sexo, ela envia uma energia específica para que o indivíduo se adapte. Isto depende também da mônada, depende também dos raios da mônada. Agora,
Psicologicamente, a homossexualidade pode ser também uma revolta do indivíduo porque ele não está de acordo com o corpo em que ele está. Então ele gostaria de estar num outro tipo de corpo. Então ele, por revolta, se torna homossexual. Agora, essas coisas não são fixas e outras pessoas podem ser homossexuais por outros motivos, como por exemplo um desejo mental muito forte. A mente pode sim condicionar o corpo a isso. Veja, aqui as pessoas estão trazendo outra vez aquele assunto do filho homossexual que preocupava muito a mãe. O porquê das coisas, o porquê real das coisas, nós não sabemos. O porquê uma coisa é assim, nós realmente não sabemos. Nós podemos saber algumas coisas, alguns dados que são consideráveis superficiais. E por isso, como são superficiais, nós ficamos sabendo. Mas o porquê mesmo de uma coisa, nós não sabemos. Por que que um está num corpo feminino e por que que um está num corpo masculino? Nós não sabemos. Temos certas teorias a respeito disso, até certas teorias espiritualistas. Mas por mais corretas que sejam essas teorias espiritualistas, a realidade mesmo não sabemos, porque ninguém sabe. A realidade está na mente única, ninguém sabe. Nós somos parte desta mente única, mas somos tão divididos, somos tão inconscientes e tão superficiais que não percebemos que estamos dentro desta mente única. E, portanto, dessa mente única na qual todos nós estamos, aí existe muita coisa que para nós é mistério. Então, não se pode dizer por que que um indivíduo é homossexual, porque essa é uma daquelas coisas que a gente precisava ter uma leitura kármica que não temos, né? Mas, às vezes, pode ter como causa encarnações passadas importantes em um determinado sexo. Então nós podemos ter encarnações importantes, marcantes, que nos deixaram marcas, muitas aprendizagens, não? Num determinado sexo. E de repente encarnamos num sexo diferente. Então, não estamos adaptados ainda àquele sexo, porque vimos de muitas encarnações marcantes no outro. Então não estamos adaptados. E às vezes uma vida não basta para você se adaptar num novo sexo, que há muito tempo você não tinha. Percebe? Então, quando acontece isto, quando a gente está desadaptado, desadaptado não quer dizer defeituoso, não. Você pode ser perfeito, fisicamente perfeito, e pode estar desadaptado. Está desadaptado porque tem que se habituar a esta nova polaridade. Porque estava muito já formado, conformado e habituado com a outra. Repetidas encarnações. Porque nem todos mudam de sexo a cada encarnação. E isto é muito mais simples. Mas quando você vem de uma série num sexo e muda, isto vai ser preciso uma adaptação. E que às vezes não se faz numa vida. Precisa mais que uma vida para ir equilibrando aquela outra polaridade dentro do ser. Porque é uma questão de polaridades que devem se adaptar. Então aí, quando se muda o sexo depois de muitas vidas no mesmo, isto vai trazer alguns aspectos complicados para a pessoa que está naquela situação. E aí, de duas uma, ou ela cede ao passado e ela reassume coisas do passado que não dizem mais respeito à atualidade dela, não dizem mais respeito ao momento presente, não é? Ou ela faz isso, ou ela lança a mão daquela decisão que é o celibato. Bom, eu não estou adaptado, então não vou fazer nada, eu vou ser celibatário, pronto. Se ele se decide numa encarnação dessas dúbias, se ele escolhe pelo celibato, ele vai resolver a coisa num período muito mais curto
do que se não mantivesse celibatário. Então ele diz, eu vou ser celibatário, eu não vou fazer nada. Sendo uma decisão destas, isto vai trazer o equilíbrio muito mais rapidamente. Muitas vezes até na mesma vida. Na mesma vida. Ou outras vezes, o homossexualismo pode ser também resultado de nós termos reencontrado alguém que nesta encarnação está no mesmo sexo e que quando nós éramos ligados estavam em sexos diferentes. Então você reencontra alguém no mesmo sexo que era com quem você teve ligações profundas e verdadeiras. Tudo isso está em jogo. E o que nós sabemos dessas coisas? Nada. Sabemos nada dessas coisas. Sabemos nada dessas coisas porque não temos a visão interna. Então aí, o que a psicologia espiritual sugere é que a gente se mantenha celibatário. Parece que isto é menos complicado do que ficar aí nesse conflito. Pelo menos é uma decisão que se toma, é uma coisa que se assume e que vai ser mais curto do que tantas experiências que se possa fazer, muitas vezes dolorosas. Muitas vezes dolorosas porque há mônadas que não admitem isto. Há mônadas que estão em certos raios que não aceitam. Então, vem muito sofrimento. Vem sofrimento em coisas que não precisariam trazer sofrimento, mas a causa é esta. Então, nós começamos aparentemente a criar motivos de sofrimento, porque a mente humana é uma lata de lixo e a mente humana é um redemoinho, a mente humana é uma coisa muito movimentada. Então não se sabe o que a mente humana pode trazer como antídoto a esse profundo deslocamento. Então, a mente humana traz todos os argumentos, todos os motivos. Mas quando a hierarquia falou, disse celibato, abstinência. Quer resolver naquela vida ou na próxima? Abstinência. E depois outras orientações um pouco mais drásticas, diz, não pense nisto. Pense no plano evolutivo. Vá fazer o bem, vá servir ao plano evolutivo e tire isto da cabeça. Está dizendo uma coisa tola? Não. Porque a força do plano evolutivo é mais forte que tudo. E se você se põe a servir o plano evolutivo, a força do plano evolutivo que você está servindo resolve isto. Mas aí precisa decidir, precisa resolver. E precisa pedir ajuda também para resolver isto. Precisa pedir ajuda.